Texto de Isaías, a partir do verso 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém, queridos? Por favor, tome assento. Meus amados irmãos, quando a gente chega ao final de um ano, todos nós temos a tendência de nos sentirmos cansados. Cansados do ano, cansados da lida, cansados do trabalho, cansados dos muitos afazeres. É bem natural. E a gente fica suspirando e dizendo assim, não vejo a hora do ano acabar e começar este novo ano. E aqueles que podem, então, tiram um tempinho de recesso, uns vão para a praia, outros vão para o sítio, outros ficam a perna solta mesmo em casa, mas aproveitam um tempo para o descanso. Agora, nós sabemos, irmãos, que há outro tipo de cansaço que não é físico. O cansaço físico ele é bom, porque uma noite bem dormida, alguns dias de refrigério, então você já se renova, já tem um novo ânimo para tudo, para fazer todos os seus afazeres outra vez. Agora, há um cansaço, é o cansaço espiritual. Esse, sem dúvida nenhuma, ele rouba de nós aquilo que é mais precioso que nós temos, que é a esperança de dias melhores. Pois bem, assim estava o povo de Deus naquela época. Havia um cansaço, uma fadiga, e essa fadiga estava lhe roubando a esperança do coração. O texto do profeta Isaías, essa segunda parte da divisão do texto de Isaías, a palavra profética agora vem para um povo que está cansado, ou que está enfrentando um cativeiro, ou que irá passar por um cativeiro. Daí o profeta aqui é usado por Deus para encorajar este povo que cansou das suas muitas lutas e, consequentemente, também perdeu a esperança de dias melhores. Portanto, a palavra do profeta é uma palavra de conforto. Ele diz, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Capítulo 40, verso 1. O Senhor está despertando. E por que essa palavra de conforto? Porque havia desânimo no coração do povo. Era como se o povo estivesse dizendo, bem, nós não conseguimos mais lidar com essa tão grande adversidade, com esse tamanho desafio, com essa tamanha situação. Para a gente é desgastante. E aí o povo estava dizendo, parece que Deus não se importa comigo. Deus não tem nenhuma preocupação. A minha vida está aqui, e nós estamos vivendo essa situação de cativeiro, a situação de desprezo, de menosprezo e de desaterro. Deus não se importa. Por isso o verso de número 27, o Senhor está dizendo, porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Ou seja, Deus parece que não está nem um pouco preocupado com a minha vida. Deus não sabe o que se passa comigo. E se sabe bem, Ele não se interessa. Ele diz, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Deus não julga a minha causa, Deus não é comigo. Essa era a sensação de abandono, de desprezo, de falta de esperança. Entretanto, o profeta é usado por Deus para trazer esse ânimo ao coração do povo, para trazer de volta essa esperança mediante uma palavra de conforto, de consolo da parte do Senhor. E como é que Deus vai fazer isso? De que forma o profeta traz esta palavra de esperança, de renovação ao coração de um povo que estava completamente desanimado? Mostrando quem Deus é.
revelando essa grandeza de Deus. É isso que o profeta vai fazer. Vai trazer uma grande revelação de Deus. É como se o povo, em meio aos seus problemas, perdesse de vista o Deus que eles tinham. Então, se eles não conseguiam ver a grandeza de Deus, consequentemente, o problema, ele crescia, ele tomava um volume muito grande aos seus olhos. Porque assim, quando o problema aparece aos nossos olhos, Deus desaparece. Mas a mensagem do profeta, da parte do Senhor pelo profeta, é justamente essa. Quando Deus aparece diante dos nossos olhos, então o problema, ele desaparece. Ele se torna diminuto, ele se torna pequeno, ele se torna completamente insignificante. E aqui o argumento do profeta é bastante simples, singelo, mas contundente, profundo e ao mesmo tempo desafiador e trazendo também para eles ânimo. Por quê? Porque ele quer mostrar a grandeza de Deus. Por isso, ele vai usar aqui algumas razões. As razões pelas quais o povo precisava outra vez esperar no Senhor, a despeito de toda aquela situação que estava vivendo. Veja os versos de número 12. O verso 12, o verso 22 ao verso 26. Nesses versos, a primeira razão que o profeta traz para o coração do povo é que aquele povo deveria esperar no Senhor, porque Ele é maior do que toda a criação que existe, tudo aquilo que foi criado. Como eu disse, a esperança renasce a partir dessa perspectiva, quando se vê a grandeza de Deus. Por isso Deus começa perguntando no versículo 12, ele vai dizendo: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Aqui está o argumento, ele está dizendo que todos os oceanos, eles cabem justamente na palma da mão desse Deus. Esse é o argumento do profeta. Ele disse: olha, quem é que colocou na palma, na concha da sua mão, as águas e mediu os céus a palmos? Ele está dizendo: olha o quanto Deus é grande. Perceba, o seu problema é grande, veja a grandeza desse Deus. Os mares, os oceanos são imensos aos nossos olhos, mas Deus, Ele de fato toma aquilo que para nós é grande, como gotas na sua palma. Isso mostra esse poder esplêndido de Deus. No verso 12, na parte B, ele vai mostrar a grandeza deste universo, e ele vai dizer que o universo, que aos nossos olhos, e ainda aos nossos olhos, por mais tecnologia que tenhamos hoje em dia, o que se é observável são bilhões de anos-luz de extensão deste universo, e a nossa tecnologia não alcança ainda o fim deste universo. Até se diz que está em expansão por causa da grandeza do universo. E ele está dizendo, esse universo que é aos nossos olhos, não aos nossos olhos nus agora, aos nossos olhos através dos telescópios mais poderosos, ele mede como se fosse a palma da mão, como se fosse algo pequeno, simples, diminuto. Ou seja, aqui está essa transcendência desse Deus, a grandeza dele. Outra vez o argumento é esse Deus, ele é tão grande, porque aquilo que é grandioso aos nossos olhos, ele é maior do que tudo isso. O verso 12, na parte B de C, ele vai dizer que a terra, as montanhas, algumas delas que para se escalar são poucos que conseguem se aventurar, ele disse, são balanças minúsculas. Ele mede, coloca ali e diz, eu meço com balança de precisão. Ou seja, o que ele está dizendo é, eu peso os montes com peso e os outeiros em balança de precisão, como se fosse um pó da terra, como se fosse insignificante. As coisas maiores que existem, o profeta está dizendo, Deus é maior do que elas. Em outras palavras, está dizendo, recupere a sua esperança em Deus. Por quê? Porque Ele é maior do que todo o universo grandioso, do que toda a terra grandiosa, em todas as coisas que são grandiosas aos nossos olhos.
Deus continua sendo maior do que todas elas. Veja, o versículo 22, ele diz que os céus, ele abre como se fossem cortinas. O verso 22, ele diz, é ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda. A imagem poética aqui que o profeta está usando é que o Senhor é como alguém que arma uma grande tenda no firmamento. Aquilo que para nós é grandioso, para Deus é pequeno. As estrelas incontáveis para nós, mas para Ele, na verdade, são nomeadas. E no verso 26, que Ele as chama a todos pelos seus nomes. Ou seja, nos espantamos com a grandiosidade dos astros no céu. E Deus conhece cada um deles. Sabemos que alguns brilhos de estrelas, essas estrelas já nem existem mais. Porém, para Deus, todas elas não se perdem de vista. Ou seja, Ele domina sobre tudo. Ele é imenso e inalcançável para nós. Será que há algum problema, meus amados irmãos, que seja tão grande, capaz de desafiar o nosso Deus? Será que existe alguma situação que para Deus possa dizer, bem, isso eu não posso fazer, isso eu não posso resolver, isso eu não posso solucionar, está além da minha capacidade? Certamente que não, irmãos. Esperar nesse Deus significa confiar que Ele, que lida facilmente com todo o cosmo. Nós não lidamos nem com o micro, e Deus lida com todo o cosmo, nele tudo subsiste. Ele também é capaz de cuidar de cada detalhe da nossa vida. Ele é capaz de cuidar de cada problema da nossa vida, ainda que enxerguemos os nossos problemas como grandes. Deus está dizendo, eu enxergo o universo como pequeno. Como será que eu enxergo o problema que você acha que é grande? Como você acha que eu vejo o problema que você acha que é desafiador para você? A segunda razão, diz o profeta, que eles deveriam confiar no Senhor, justamente porque Deus é maior do que os poderosos da terra. E eles estavam lidando com essa situação. A situação do cativeiro era de uma nação mais poderosa do que o povo de Deus, que iria desterrar o seu povo e levar para uma terra estranha. Então, diante de um poder bélico invencível, diante de um rei soberano que já conquistou praticamente todo mundo conhecido da sua época, eles diziam, bom, e Deus? Pode com isso? Será que Deus é capaz de fazer alguma coisa? Outra vez Deus vai fazer esse contraste depois de fazer com a criação, agora Ele passa justamente a fazer esse contraste com os poderosos da terra. Veja o verso de número 15, como ele começa dizendo nesse texto. Ele diz, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo, como um vácuo. E aí no verso 18 ele desafia o povo dizendo, com quem comparareis a Deus? Vocês estão achando que os poderosos da terra são de fato invencíveis aos seus olhos. Muito bem, a quem eu posso comparar Deus? Por que coisa semelhante confrontareis com Ele? Ou seja, ele está dizendo que as nações, primeiro ele diz, são como um pingo d'água. Deus é soberano sobre os povos da terra. Deus é soberano sobre os governantes da terra. Depois ele diz que os recursos naturais não bastam para um sacrifício à sua altura. Ou seja, todas as florestas do Líbano não são suficientes para lhe fazer um holocausto. Tamanha é a sua grandeza. Depois ele disse que todas as nações juntas, no verso 17, todas as nações juntas, então toda a organização nacional mundial não pode se comparar com ele.
Ele está acima de todos os poderosos. No verso 23 a 25, ele diz que todos os líderes mundiais são de fato pequenos perante o Senhor. Diz: o que reduz a nada os príncipes e em coisa vã os juízes da terra, diz ele no verso 23 e no verso de número 24. Ele diz: é ele que reduz a nada os príncipes, é ele que torna em nulidade os juízes da terra. Ele diz outra vez: vocês estão assustados com os poderosos e dizendo, nossa esperança foi embora, porque veio uma nação mais forte e nos levou para o cativeiro. Nossa esperança foi embora, porque os poderosos nos oprimem. E aí Deus outra vez disse: por que é que vocês não esperam em mim? Afinal de contas, eu sou maior do que tudo que você conhece que é grande. Afinal de contas, eu sou mais poderoso de tudo aquilo que você conhece que tem poder. Vocês acham que os homens, que os reinos, que os poderes da terra dominam e são capazes de fazer o que eles querem? Não, não. Sou eu que estou no controle de todas as coisas. Sou eu quem estou no trono. Sou eu quem governo todas as coisas. Eu não só governo o meu povo, eu governo sobre todas as nações. Sou eu. Meus amados irmãos, outra vez aqui somos desafiados a esperar no Senhor, a confiar no Senhor e a ter essa mesma convicção: se Deus está no controle de todas as coisas, não devemos nós esperar nele. Se o Senhor é quem tem a última palavra sobre os acontecimentos políticos e sociais, não devemos esperar nele. Não devemos confiar e aguardar e saber que tudo está nas mãos do Senhor. E continuando no seu argumento, o verso 18 ao verso 22, ele traz uma terceira razão, um terceiro motivo para que o povo pudesse outra vez esperar no Senhor. Um povo que estava dizendo: bem, nós não vamos esperar em Deus, porque parece que Deus não se preocupa conosco. Ele não está muito interessado na nossa vida, e eu não temos nenhuma razão para ir para esperar. E ele está dizendo: não, espere no Senhor. Espera no Senhor, porque o Senhor é grande. Espera no Senhor, porque o Senhor é quem governa. Espera no Senhor, porque Ele é maior do que todos os deuses que os homens podem conhecer. Diz o verso 18. Ele diz: o Senhor era incomparável. Ele disse: a quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou a quem vocês podem me comparar? Não existe na natureza ninguém capaz que se possa comparar com Deus. Neste universo não existe nenhum Deus capaz de se comparar a Ele. No verso 19 e 20, ele diz que para Deus tudo isso, na verdade, essa idolatria, ou os deuses fabricados pelos homens, tudo isso é ridículo e é uma coisa vã. Ele diz: o artífice funda a imagem, o ourives a cobre de ouro. Ele diz: os ídolos são fabricação de humanas e se quebram. Se alguém coloca a esperança nos deuses fabricados pelos homens, essa esperança sim, essa sim é infundada, essa sim é vã. Mas no verso 21 e no verso 22, veja a palavra de esperança que ele traz. Ele diz: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? É Ele quem está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele. Ou seja, Ele é o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Tudo existe por causa dEle, e o seu trono está acima de tudo que foi criado por Ele. Aqui ele está dizendo: olha, vocês precisam esperar no Senhor. Não coloque os olhos em algum Deus que porventura alguém trouxe para vocês como fonte de esperança. Porque essa esperança aí sim, essa é vã, é ridícula, é nula. Mas confie no Senhor. Porque é Ele quem está acima de tudo que foi criado, é Ele quem sustenta todas as coisas. Logo é Ele que tem a primeira e a última palavra sobre todas as coisas. Essa é a razão para esperar no Senhor. E por fim, meus amados irmãos, ele vai dizer que aquele povo deveria esperar no Senhor, justamente porque Ele é totalmente independente de tudo aquilo que possa existir. Olha o verso 40, o verso 13, o verso 14.
Olha que expressão interessante que ele usa aqui. Ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Ele está dizendo, ele não precisa de conselheiro. Ele não é como um presidente que depende de assessores ou de gabinetes para tomar decisões. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Tudo que chamamos de ciência, de conhecimento, de sabedoria, se origina nele. Por que não confiar neste Deus? Que é totalmente independente dos homens, que é totalmente independente da sua própria criação. Um Deus que é esse sim, que é autossuficiente. Por que não esperar desse Deus? E aí vem o convite final para se esperar no Senhor, quando ele chega aqui no verso que nós lemos, o verso de número 26. Ele diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas essas coisas. Ele diz: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Ele disse: muito bem. Essa é a conclusão do profeta, nessa palavra profética para o povo. Ele diz: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Por que é que vocês dizem: Deus não está nem um pouco preocupado comigo? Deus não está nem um pouco preocupado. E essa conclusão que o profeta traz, em primeiro lugar, esse convite para esperar no Senhor. Por que deveria se esperar? Em primeiro lugar, deve se esperar no Senhor, justamente porque Ele pode. É Ele que pode. Deve se esperar no Senhor porque é Ele quem é capaz. É Ele que é capaz, Ele pode fazer. A lógica aqui que o profeta está usando é muito simples. Aquele que pode muito, certamente ele pode um pouco. Aquele que é capaz de fazer muito, que foi capaz de fazer muito, ele é capaz de fazer o pouco. Esse é o desafio que o profeta está trazendo para a mente do povo de Deus naquele momento. Olha, tente entender a grandeza de toda a criação. Tente entender o papel do Criador. Tente entender a ação deste Deus, Criador e sustentador do universo. Tente compreender a soberania de Deus sobre os reinos da terra. Tente entender, compreender a ação desse Deus agora, nesse momento. É pequeno ou é grande? A conclusão é lógica. É lógico que é grande. Um Deus que faz o sol brilhar, um Deus que faz a chuva cair, um Deus que controla as estações do tempo, um Deus que está aqui sustentando todas as coisas, um Deus que mantém o universo em coesão, um Deus que não permite que um asteroide choque com o nosso planeta e a vida se acabe de uma hora para outra. Esse Deus que está no controle de tudo, será que Ele não pode resolver os nossos minúsculos problemas? O que falta não é poder em Deus para resolver. O que falta é fé em nós para acreditar que Ele pode resolver. É isso que falta. E a segunda coisa que o profeta vai dizer é que eles deveriam esperar em Deus por causa não apenas do que Ele fez, do que Ele pode fazer, mas por causa do que Ele já faz. E o que é que Ele faz? Olha o verso 31. Ele diz: muito bem. Olha o verso de número 29. Diz: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor, como são? Eles se renovam, as suas forças se renovam, sobem como as asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e eles não se fadigam. Ele está dizendo: olha, quem espera no Senhor, tira os olhos de si mesmo, das suas próprias limitações, tira os olhos de si mesmo, do seu contexto, daquilo que lhe cerca. E ao colocar os olhos em Deus, ele tem por Deus as suas forças renovadas. Tem por Deus as suas forças multiplicadas. Primeiro, porque Ele não se esquece de você. Segundo, é que Deus não se cansa. Nós cansamos, nós nos cansamos, nós nos fadigamos, nós sim nos desanimamos, nós sim, Ele não.
Deus não se cansa. Nós nem sempre estamos prontos, mas Deus sempre está pronto. Ele diz, Deus não se cansa, Deus não se fadiga. E, consequentemente, Deus é poderoso justamente para renovar as forças daquele que espera nele. Ou seja, traz a esse uma nova altura. Subirão como asas de águia. Ou seja, voará acima das tempestades, acima dos problemas. Alçará voo acima das lutas e das adversidades. Escorrerão e não se cansarão. Ou seja, terá progresso, terá conquista, vai superar os seus limites, porque Deus é a fonte dessa força. Ele diz, caminharão e não se fadigarão. Ou seja, mesmo nas longas jornadas da vida, mesmo que 2025, tão perto que está, mas pareça tão longe, mesmo 2025, que já está às portas. Aqui 2 dias estaremos adentrando no novo ano, e parece que vai ser uma grande jornada para quem está cansado, uma grande batalha, um grande caminho a se percorrer para quem está desanimado. Diz, ainda assim, vai ter suas forças renovadas, caminharão e não se fadigarão. Deus lhe dará perseverança, Deus lhe dará ânimo, Deus lhe dará renovo espiritual. Daí, meus irmãos, aquele povo estava sendo desafiado a confiar, a esperar no Senhor, a colocar seus problemas nas mãos do Senhor, outra vez, acreditando que o Senhor não dorme, não dormita. O Senhor não se fadiga, o Senhor não se cansa. O Senhor é o Deus da nossa esperança, porque as suas promessas não caducam, não são por Ele esquecidas. E quem espera nele, recebe dele força, ânimo, coragem e renovo para viver a novidade de vida. Amém, queridos? Fica de pé, vamos orar a Deus.